Hello, students. Welcome to our vocabulary room session number 24. And how are things going today? Are you making good progress with your studies? Are you adding more words to your vocabulary list? Yes? Good. So let's continue our list. And today the first word is camp. Camp. De acampamento, de exército, de partido, de campo. Camp. Camp também pode entrar na gíria como uma atitude, um comportamento, uma interpretação meio teatral. Que mais? Acho que basicamente são essas as possibilidades para camp, né? E aí, nos nossos exemplos, temporary security camps were set up around the construction site to ensure 24-hour protection. Temporary security camps were set up around the construction site to ensure 24-hour protection. Good? Dick Chicks vai cantar pra gente So the Letters Came from an Army Camp. So the letters came from the Army Camp. Army Camp, sentido de campo de batalha, tá? How she found out that her brother Guide had gone missing from his dormitory after a late swim at one of Smitty's summer camps in Zimbabwe. How she found out that her brother Guide had gone missing from his dormitory after a late swim at one of Smitty's summer camps in Zimbabwe. Tá? Pensando nesse sentido do camp como acampamento, né? A gente tem... vocês sabem que eu gosto de filme estilo tiro, porrada e bomba. Eu já falei para vocês que é o meu preferido, tiro, porrada e bomba. Mas tem um filme estilo Disney, né? Eu também assisti muito estilo os teenagers movies, né? Filmes de adolescentes, que é o Camp Rock. Camp Rock. Né? Então, uma adolescente que quer passar o verão no acampamento de rock, mas a única maneira que ela consegue é que a mãe dela vai trabalhar na cozinha, né? E ela acaba ajudando a mãe dela. Só que aí tem, né, um astro pop que ouve ela cantando e sai para encontrar qual é a garota, que é a dona daquela voz, né, maravilhosa, pela qual ele se apaixonou. Quem participa desse filme são os Jonas Brothers e a Demi Lovato, que acabou virando cantora também depois, né? Então, Camp Rock. E aí tem o 1 e o 2, inclusive, né? Se eu não me engano, são dois Camp Rocks que nós temos. E eles cantam várias músicas ao longo do filme. Então, é um musical, meio que musical adolescente, que tem aí a participação dos astros adolescentes na década de 2015, não, de 2010, mais ou menos, acho que na década de 2010, tá? Camp Rock, fica aí a dica para vocês, né? Desse acampamento, que é Camp Rock porque acampamento musical mesmo, né? Então, eles estão dentro de um acampamento musical. Good? Good. We rock now. Enfim. Voltando aqui para as nossas palavrinhas, a palavra seguinte é invent. Invent. Invent no sentido de criar alguma coisa a partir da sua imaginação, né?
To invent the telegraph, o invento do telégrafo, por exemplo. Que mais? To invent a story, to invent a story, né? Inventar uma história. Fabricar alguma coisa fictícia, né? Por exemplo, a ideia de to invent excuses, inventar desculpas. É possível, tá? Então, alguma coisa que não é real de fato, né? Possibilidades aqui, ok? Então, invent. Security teams continuously invent new strategies to address evolving threats and enhance safety protocols. Security teams continuously invent new strategies to address evolving threats, enhance safety protocols. Ok? Brian Knight com Kirk Franklin vão cantar pra gente Men Inventing Weapons of Mass Destruction to tear us all apart. Men inventing weapons of mass destruction to tear us all apart. Unfortunately, it's real. It's real. É a história da guerra, né? Armas, weapons, enfim. It feels like the Jets invent new ways to lose each week. Esse tá muito bravo com o seu time, né? It feels like the Jets invent new ways to lose each week. It feels like the Jets invent new ways to lose each week. Para perder toda semana, não é para ganhar, né? E pensando nessa história de inventar, a gente tem Back to the Future. Back to the Future, De Volta para o Futuro, clássico aqui de ficção científica, né? Em que a gente tem um jovem que viaja no tempo para tentar corrigir os erros do passado. Então, Back to the Future, que o primeiro filme começa, né, em 85. Então, você tem o Doc, que é o inventor, tá? E o Martin, né, que é o jovem viajante aí. De Volta para o Futuro. Back to the Future, De Volta para o Futuro. Fica a dica sobre a palavra invent, né? Que é bem legal. Na sequência, nós temos... Aqui a gente já vai para a área de tecido, né? É uma mistura de elementos aqui bem grande, como vocês percebem. A gente vai falar de cotton. Cotton, que é algodão, tá? Para fazer fios e tecidos, enfim. Cotton is a natural resource. O algodão é um recurso natural. Cotton to, né? Pode ser aqui um phrasal meio informal, tá? Que é a ideia de começar a gostar de alguém, por exemplo. Então, deixa eu tentar achar um exemplo para cotton to. His style of humor was very human, and that's why people cotton to him. Então, o estilo de humor era muito humano, né? Por isso que as pessoas gostam dele. His style of humor was very human, and that's why people cotton to him. Tá? E esse gostam aí tem a ver com esse cotton, mas bem de maneira bastante informal. Good? Nos nossos exemplos, guards wear cotton uniforms for comfort and breathability, especially during long shifts. Guards using cotton uniforms for comfort and breathability, especially during long shifts. Ok? Então, cotton aqui, o tecido do uniforme. Good? Good.
Ella Fitzgerald, in Summertime, vai cantar para nós que Fish are jumping and the cotton is high. Fishing are jumping and the cotton is high. Muitas músicas que a gente pega desses artistas, né, como a Ella Fitzgerald, por exemplo, são músicas que têm a ver aqui com o trabalho, né? Então, a música, na verdade, inicialmente essa música é a área de uma ópera, tá? Bastante antiga, né? E a versão dela traz uma abordagem aqui mais no estilo do jazz, né? Que é o que tornou a Ella Fitzgerald realmente famosa. Então, ela está falando justamente dessa tranquilidade, né, do verão no sul dos Estados Unidos, num período mais antigo, óbvio, né, com esses peixes saltitantes aí, e essa ideia desse algodão que simboliza prosperidade, simboliza essa ideia de tempos mais fáceis, no caso. Tá? Então, essa aqui é a música da Fitzgerald para nós. Many came as hazmat suited coronavirus tester carrying giant cotton swabs. Período da pandemia, né? Então, man came has hazmat suited coronavirus test. Hazmat suited coronavirus testers. Esse hazmat suited tá aqui, ó. Hazmat suited coronavirus tester carrying giant cotton swabs. Cotton swabs, os cotonetes gigantes, né? Então, cotton porque a pontinha do cotonete é de algodão, tá? E o hazmat suited coronavirus testers, tá? Então, hazmat suited, as roupas aqui de proteção. Good? Pensando aqui na palavra cotton, né? A gente tem o filme 12 anos de escravidão. Não sei se vocês assistiram, lembram, conhecem, né? 12 anos de escravidão, em que a personagem principal, na verdade, ele é um homem livre, tá? É um homem negro livre, né? E aí ele passa por uma emboscada e acaba sendo levado para o mercado, né? Para o mercado negro, e ele é comprado no mercado, né? Então ele foi sequestrado e foi acorrentado e vendido nesse mercado como se ele fosse um escravo. E aí ele vai superar, né, várias humilhações físicas, emocionais, enfim, para sobreviver. E ao longo de 12 anos, por isso 12 anos de escravidão, ele acaba passando por dois senhores que vão explorar os serviços dele, né? Em um dos trabalhos ele vai justamente trabalhar em campos de algodão, né, com a colheita do algodão. Então, 12 Years a Slave, 12 anos de escravidão, né? A história de Solomon, o sobrenome eu não vou lembrar, que tem a maravilhosa Lupita Nyong'o trabalhando também, né, neste filme. Então fica a dica para vocês, ok? E eles trabalham, né, justamente na colheita do cotton. Na sequência, a palavra é born. Born. Born, de nascer, né? Ou de nascido. O verbo no passado, tá? I was born, eu nasci, né? Em algum momento, born. Que mais? Que alguém nasceu com algum problema, com uma característica específica, ou com uma
enfim, born with something. Que alguém nasceu com uma habilidade natural para fazer alguma coisa. Jack was a born teacher. Então ele era um professor nato ali, sabe? Jack was a born teacher. Nasceu para ser professor. Jack era um professor nato. A gente tem as expressões born and bred, que é a ideia de nascido e criado. O que mais? In all my born days, então em toda a minha vida. I wasn't born yesterday, eu não nasci ontem. Adoro, né? I wasn't born yesterday. Well, então, born, tá? Que mais que a gente tem? Eu acho que são só essas de expressões, né, com born, tá? That's it. E nos nossos exemplos, many security officers feel they were born to protect and serve, seeing their role as a calling. Many security officers feel they were born to protect and serve, seeing their role as a calling, como uma vocação, tá? Journey vão cantar para nós. Don't stop believing. Just a city boy born and raised in South Detroit. Just a city boy born and raised in South Detroit. Eu acho que a gente já viu essa música por aqui, mas vale a revisita, tá? Just a city boy born and raised in South Detroit. Maybe, tá? I'm just a city boy born and raised in South Detroit. Não lembro se é esse trecho, mas me lembra muito essa. Good? E Twitter X accounts had earlier spread false claims that the teenage suspect was a Muslim asylum seeker. He was born in Cardiff. Twitter X accounts had earlier spread, então já haviam espalhado mais cedo, né? False claims that the teenage suspect was a Muslim asylum seeker. He was born in Cardiff. Então, falando que ele queria asilo muçulmano, mas na verdade ele nasceu em Cardiff. O que não permitiria a ele pedir asilo, né? Porque ele era... Cardiff é no país de Gales, né? Então não teria por que ele pedir asilo. E aí, dica de filme que a gente tem com Born, né? Tem um que é bonitinho, ele vai falar do nascimento da coisa fofa, que é o The Lion King, o Rei Leão. É um filme de animação que fala sobre essa jornada do jovem leão que acaba se tornando um rei, né? The Lion King. Por que The Lion King? Porque ele nasce, mostra quando ele nasceu ali, toda a história dele, enfim. Mas não, tem nascido em 4 de julho, born on the 4th of July, né? Born on the 4th of July, que é um filme que conta a história de um rapaz, né, que se torna paraplégico depois de ser ferido na guerra do Vietnã. Quem trabalha nessa história, inclusive Tom Cruise, né, que faz esse rapaz paraplégico, e aí a história vai contar a partir justamente do fim da guerra, né, quando ele é recebido aqui como herói nos Estados Unidos, mas ele se depara com uma realidade de preconceito, né, contra os deficientes físicos, mesmo aqueles que são considerados heróis de guerra, e aí ele decide se juntar a outros para lutar pelos seus direitos. Então, nascido em 4 de julho, né, ou no original, Born on the 4th of July. Good? Good. Ótimo filme, fica a dica aí para vocês. Mais 2 palavrinhas. Two more.
A palavra é muito parecida com o português na sua escrita, mas determine. 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 Opa, esse tinha um som aqui de fundo. Aí. É a ideia de determinar alguma coisa, de delimitar, de definir, de resolver, enfim, determine, ok? Acho que não tem nenhum uso outro que não essa, tá? Não tem, não, tá? Determine. Security assessments are conducted to determine the risk levels associated with various access points. Okay? Again, security assessments are conducted to determine the risk levels associated with various access points. Good? Na música, and I won't beg you to stay if you're determined to leave, girl. Um, and I won't beg you to stay. I won't beg you to stay if you're determined to leave, girl. Professora, determine ou determined? Eu prefiro determined, tá? Eu prefiro determined, né? Mas tem as duas possibilidades, ok? Então, and I won't beg you to stay if you're determined to leave, girl. Okay? Is waiting of necropsis to determine what caused the deaths. Is waiting on necropsis to determine what caused the deaths. Que causou as mortes aqui no caso, tá? Alguma palavra, algum filme que eu lembro? Não. Para essa, vou ficar devendo. Na sequência, nós temos quart. Quart. Quart, que é a ideia de uma medida, né? Então, pode ser até a ideia de um quarto, né? Um quarto de alguma coisa, tá? Ou quarto de litro, por exemplo, né? Então tem essa ideia do quart aqui, tá? É uma unidade de volume, né? Quarto acaba se tornando uma unidade de volume que seria equivalente a alguma coisa que a gente não tem em português, que são equivalência ao pints, né? Então, um quarto é a unidade de volume, tá? Seria equivalente a 2 litros? Eu acho que 2 pints, acho que 2 litros em português, ok? Então, that's the idea, ok? Então, quart, na verdade, é litro, não é 2 litros, tá? É a pint, não é 2 pints. Enfim, emergency supplies like water stored in quart-sized bottles are kept for long shifts and crises. Emergency supplies like water stored in quart-sized bottles are kept for long shifts and crises. Good? Jesse McCartney vai cantar pra gente
Put down about a quart of caffeine to start my pulse, and then a pessoa viciada, né? Put it down, put it down about a quart of caffeine to start my pulse, and then something happened. Okay. The water-based version is $22.49 a quart on cherrywilliams.com. The water-based version is $22.49 a quart on cherrywilliams.com. Good? Que a gente está falando em dólar mesmo, né? Esse Szinho aqui do cifrão é a ideia do dólar, ok? E o jornal, percebam, é The Washington Post, tá? Por isso, notícia em inglês. Não lembro de nenhum filme ou nenhuma história que leve quart como exemplo especificamente. So sorry. As últimas duas da nossa lista de hoje, a gente tem Nine. Nine. Conhecido, né? Nine. Representa o número 9. The children go to bed at 9 o'clock. Adoraria. As crianças vão para a cama às 9. Às 9. Só que não. Não é a nossa realidade. 9 horas. Que mais? O número 9. Cats are supposed to have 9 lives. Já ouviram essa? A gente fala em 7 vidas, né? Que gato tem 7 vidas, mas para os americanos são 9 vidas, tá? Então, cats are supposed to have 9 lives. Para eles são 9. Não 7. 9. Que mais? Acho que basicamente, né? 9 como número, não tem outra possibilidade aqui. The security team conducts 9 different checks around the building throughout each shift. The security team conducts 9 different checks around the building throughout each shift. Good. A Loki com Alan Walker vão cantar pra gente. Oh, I'm a cat, gotta use all my 9 lives. Oh, I'm a cat, gotta use all my 9 lives. Como eu falei, né? As 9 vidas do gato, tá? Por falar em 9 e gato, né? Já fica aqui a dica para vocês verem o filme do gato. O filme a animação do Gato de Botas, né? Então, temos aí a sugestão. Bonitinho, vai, do Gato de Botas. Ele é fofo. Né? Então, fica a dica, ok? No nosso exemplo de notícia, I'm going to be in hospital for about 9 days. And then I'm going to be going home, but I'm going to be off my phone for a while. I'm going to be in hospital for about 9 days. And then I'm going to be going home. I'm going to be going home, fica bonito, né? I'm going to be going home, but I'm going to be off my phone for a while. Então, vou deixar o telefone desligado por um tempo aqui, gente. Deixa o telefone aqui longe de mim um tempo, né? Que é melhor, tá? Tá mais interessante, né? Enfim. Esse I'm going to be going ficou repetitivo, mas é isso. Tem um musical, tá? Tem um romance musical com Daniel Day-Lewis e Nicole Kidman que chama Nine mesmo, né?
Então, é um diretor de cinema que está com problemas, processo criativo dele, do filme, né? Enfim, tem uma crise. E aí ele está em crise criativa, ele está em crise com a esposa, com a amante, com a confidente, enfim, com as mulheres da vida dele. Então, o filme chama Nine, e é com... eu lembro de Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman e Penelope Cruz, né? Maravilhosas, inclusive tem outras, tá? Belíssimas mulheres no Nine. E também, claro, né, o Gato de Botas com as The Pussy, como é que é o nome em inglês? Do filme do Gato de Botas. Puss in Boots, tá? Gato de Botas, Puss in Boots. E também essa história, tá? Do filme para vocês. E por que Gato de Botas? Porque um gato tem 9 vidas, tá? Lá na música do Alok, inclusive. Truck. Truck é a nossa última palavrinha de hoje. Truck é a ideia de caminhão ou de trocar uma coisa por outra, né? To truck something for something. Negociar alguma coisa, tá? Carrinho de bagagem, basicamente, truck. Good? Então, ou caminhão, a ideia de troca, de alguma maneira. Delivery trucks are inspected at the entrance to ensure no unauthorized materials are brought into the facility. Delivery trucks are inspected at the entrance to ensure no unauthorized materials are brought into the facility. Good? Brilliant vai cantar pra gente You Can Call Me Crazy, but Don't Touch My Truck. You can call me crazy, but don't touch my truck. Caminhão é meu. Caminhão é meu. Ok? At the site of what was once a gritty maritime port that housed city sanitation trucks and crumbling warehouses. Estranho, né? Vamos de novo. Então, at the site of what was once a gritty maritime port that housed city sanitation trucks and crumbling warehouses, ok? E assim, falar de filme com caminhão. Tem o Over the Top, que é o Falcão, né? Campeão dos campeões, Falcão. É um caminhoneiro, né, que tenta reconstruir a vida dele, e aí vai passar um tempo com o filho, né, vai tentar se reaproximar do filho. Só que além de caminhoneiro, ele vai para um campeonato de queda de braço. Então, Falcão, campeão dos campeões, ou Over the Top, né? Esse é com o Schwarzenegger, inclusive, né? E acho que E claro, né? Como é que é o nome daquele... É o caminhão que vira robô? Que me fugiu completamente agora. O carro que vira robô, o caminhão que vira robô... Transformers, tá? Tem os Transformers também. Fica a dica para vocês, os Transformers, né? Caminhão que vira robô e tudo mais. Então, fechamos a nossa lista aqui por hoje e eu vejo vocês na próxima, ok? Bye, bye. See you.